Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro dos Espíritos. Primeiro, obra básica da codificação, né, onde Allan Kardec traz através de perguntas e respostas dos espíritos de escala evolutiva mais alta, algumas indagações, né, cotidianas que tantos temos aqui, e um estudo, né, é sempre essencial para a nossa evolução, né, o aprendizado constante e, né, óbvio, contínuo, faz com que, de um certo modo, nós melhoramos, mesmo que seja um pouquinho de cada vez. E assim, só para remontar, né, o que nós estávamos, de um certo modo, estudando até então, nós estamos estudando a lição Progressão dos Espíritos. E a pergunta que nós começaremos a realizar, né, para fins de estudo é a 124. Mas, dentro da lição Progressão dos Espíritos, eu vou, né, nós vamos revisar aqui a última pergunta estudada na última encontro nosso de estudos do Livro dos Espíritos, que é a 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Então, essa é a pergunta que Kardec faz para a espiritualidade. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E a resposta foi: como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Então, os espíritos, eles vêm já respondendo dessa maneira. Como que nós terceirizamos para Deus algo que foi uma ação nossa, já que nós temos o livre-arbítrio, né? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. É interessante nós falarmos a respeito disso, porque esse aqui é o mérito verdadeiro, né? É aquele mérito, de um certo modo, dentro dos nossos esforços, né, de melhoria, principalmente no campo moral, automaticamente alcançaremos estes méritos. Esse mérito no campo espiritual mesmo, esse mérito do esforço contra as nossas más tendências, do esforço, vamos dizer assim, né, contra algumas ações, algumas atitudes que tomamos. Então, isso faz nós termos o mérito, e o mérito do quê? Da melhoria, nossa melhoria moral, né? E aí é óbvio, né? Sempre colocamos como essência o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Nós hoje somos portadores, né? Claro, já de algum tempo, do livre-arbítrio, das nossas escolhas. E é óbvio que dentro do histórico que nós carregamos dentro de nós mesmos, é que nós vamos nesses erros, entre erros e acertos, tendo que, de um certo modo, se eximir, tendo que, né, os débitos, de um certo modo, adquiridos, temos que, de um certo modo, pagar, né? E assim continuamos.
dentro desse campo. E agora sim, a pergunta 124. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Bom, vamos lá. Vamos primeiro, né, para fins de estudo, entender melhor o que seria essa gradação, né? A gradação seria uma enumeração, seria uma organização crescente ou decrescente de alguma ação, tá? Igual, por exemplo, nós vamos fazer vamos lá, um artesanato. E ele tem um passo a passo, ele tem uma sequência, ele tem uma crescente ali dentro dos atos. Isso seria cada etapa dessa, né, uma gradação ali, tá? Então aqui ele vem trazendo esse processo aqui, ó. De repente, já começa desde o princípio, desde que adquiriu o raciocínio, já começa a ir para um caminho absoluto do bem. Outros, que é a grande maioria, talvez, vai para o caminho do mal, ou absoluto do mal. Então, nesses casos, né, vamos dizer assim, que eu falo aqui, né, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos, absolutamente mal e absolutamente bem. Há gradações ali, e aí os espíritos vão trazer que sim, né, ó. Resposta: sim, por certo, e constitui a grande maioria. Então, entre o mal, né, absoluto e o bem absoluto, há tantas outras gradações que, inclusive, aqueles que, pelo seu livre-arbítrio, escolheram esse caminho do mal, ele vai ter que passar por etapas até chegar, até depurar por total. Mas, vamos dizer assim, né? Nós aqui no planeta de provas e expiações, a gente está depurando. Seja por vontade própria, ou seja pelas provas e expiações. Então, de um certo modo, nós estamos depurando. E isso faz com que nós tenhamos degraus, né, nesse processo de evolução. E todos nós estamos passando por isso. E aqui, no planeta Terra, que é esse planeta de prova e expiação, vamos dizer assim, que ainda existe muitas mazelas, né, de todos os tipos. Ainda existe também muito mal, mas existe também muita bondade, né? Então é importante também a gente não ter uma visão tão acidentada, tão, tão ruim, né? Tipo, pô, nesse planeta, primeiro nós precisamos considerar que esse planeta é a maior ferramenta que, nesse momento que nós temos, para poder vir aqui e reencarnar num corpo que é uma outra ferramenta, né? São as ferramentas disponibilizadas pelo nosso Pai, que é Deus, né? Para que nós passamos, sim, por algumas situações, e aí é sempre importante, até mesmo pelo convite de Jesus Cristo, que nós possamos fazer algo por nós mesmos, utilizando o nosso livre-arbítrio, né? Partir de nós e não esperar, muitas das vezes, vir as tempestades ocasionadas por ações de um plantio, uma semente que não ia germinar legal, né? Então, é importante sempre nós termos a autonomia e puxarmos para nós esse protagonismo moral, que é a de nós tornarmos um pouco melhor a cada instante de tempo, né? E aí sim, passaremos por esses graus aí, por essas gradações, para melhorar. Agora, uma coisa é importante citar: nós não pioramos.
Nós não retrogradamos. Nós estacionamos, mas piorar, não. E muitas vezes, isso aqui já foi até tratado em reunião, nossa, mas aquela pessoa mudou tanto depois que ocupou determinado cargo do trabalho, nossa, essa pessoa mudou tanto depois disso, essa pessoa mudou tanto depois daquilo. Olha, na verdade, o que acontece é que, por vezes, nós aqui no planeta Terra, nós conseguimos ocultar alguns vícios nossos, né? E talvez precisa somente de gatilhos para, de um certo modo, aparecer, né? Então, não existe, porque talvez aqui no Terra pode acontecer muitas palavras assim, nossa, mas ele piorou muito. Não, ele não piorou. Ele não piorou. Nós estamos estudando na doutrina espírita que ninguém piora. Na verdade, apenas se revelou, né? É, é interessante, foi uma coisa, né, Fabiana, que a gente falava muito até nos estudos presenciais, né? Nossa, aquela pessoa ali, quando ela bebe um pouco, né, ela começa a falar um monte de coisa, né, um monte de coisa que ela pensa, né? Nossa, então, porque enquanto estava ação, não tinha coragem, né? Depois que, de um certo modo, adquiriu um certo tipo de coragem, começou a soltar. Ô, Nossa, Rangel, foi. assim, eu não sei falar direito porque eu nunca Eu fui. também não tenho essa experiência. Eu não tenho, assim, para não falar que eu nunca bebi, uma vez eu fiquei meio altinho para ver como que era o negócio. Aí eu tive certeza que o negócio não é para mim, não. Mas eu acredito que não é nem que ela tome coragem por causa da bebida. Eu acho que a bebida cria como se fosse uma muleta para ela. Então, o que ela faz, o que ela fala, no dia seguinte ela põe a culpa na bebida, não nela mesma. É um artifício, né? É um artifício. É. Mas assim, a gente está falando, pessoal, o estudo ele é voltado para todas as condições humanas e é o que nós vivemos aqui, né? A gente poderia citar das bebidas, como também citar das drogas, né? Que é o sair da realidade e tudo mais. E é importante falar e entender que os vícios materiais, eles são mais, não vou falar fácil, eu vou falar que é menos difícil expurgar este do que os vícios morais. Os vícios morais, né? Mas é importante entender que nós, nesse campo terreno que nós estamos aqui agora, não há aquele que piore. Nossa, olha ali, aquela pessoa era tão boa, agora está mal. Não, não vai acontecer isso. Algum momento ali houve né? Houve um esconderijo. Essa é a verdade. Houve um esconderijo ali e um determinado espírito ficou um tempo ali oculto e de repente, né, se transformou, mas não transformou. Veio à tona o que é ou o que era. É importante nós entender isso, que não há essa piora. Não é essa piora. Nossa, aquela pessoa ali ficou revoltada e, né? Não, calma. É que a realidade dela estava contextualizada ali. E por isso nós estamos aqui no planeta Terra. Porque a gente acha que a gente está no planeta Terra somente com um campo de sofrimento. Não, não é não. Nós estamos aqui no planeta Terra e aí as provas e expiações são alguns instrumentos que são utilizados para isso. Mas nós estamos aqui para ter uma alegria. Nós estamos ter aqui, como diz Jesus Cristo, vida em abundância. Mas não é a vida em abundância de ter muitos bens terrenos, de ter muito dinheiro. Não, não é essa vida. É a vida abundância espiritual, moral, né? É isso que Jesus veio nos trazer. E aí cabe a cada um de nós, né, compreendermos esses caminhos que nós temos que trilhar, nós temos que traçar, que nós temos que caminhar, né? É importante nós compreendermos a grandeza de Deus nos oferecendo N possibilidades para nós melhorarmos moralmente, principalmente. Não só, mas principalmente moralmente. Vamos continuar aqui, ó.
125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Eu vou partir da resposta. É óbvio. É óbvio. É importante, olha só, e aí a gente pode citar várias passagens de Jesus Cristo com relação a isso. E uma das principais: não haverá nenhuma ovelha que ficará desgarrada. Pronto, essa é o primeiro ponto que nós há de considerar. Outro ponto: a parábola do filho pródigo. A palavra, olha só, a parábola do filho pródigo. Porque a gente pode andar para tudo que é lugar, para tudo, inclusive mentalmente. A gente pode ir dentro do nosso livre-arbítrio, a gente vai errar, a gente pode errar e tudo. Mas nós sempre vamos voltar para com o Pai. E vamos melhorar. Uma outra parábola também. Olha, o trabalhador da última hora. Aquele que começou trabalhando cedinho lá, vai receber tanto. Aquele que começou a trabalhar meio-dia, vai receber o mesmo tanto. E aquele que chegou às 5 horas vai receber o mesmo tanto. Nos olhos humanos, isso é injusto. Mas, assim, a moral da parábola é que não importa o momento do despertar de cada um de nós, nós seremos congratulados também pelo nosso Pai. Então, essa questão de aquele que teve no mal absoluto, opa, se ele ficou no mal absoluto, ele tem que ir para as zonas inferiores e ficar lá para sempre. Não. Existem grandes ditadores que passaram pela Terra, espíritos realmente que traziam em si, de um certo modo, essas anomalias maldosas, que nem eles ficarão perdidos. Eles também terão e estão tendo um campo e a oportunidade da evolução, da melhora. Então, não. Aquele que não vai estagnar, ele não vai queimar eternamente no mármore. E todos os filhos de Deus, todas as criações, todas as criaturas de Deus terão a oportunidade para o seu crescimento espiritual. Então, olha só, farei a pergunta de novo e já faço a resposta. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. E aí eu acho que é um ponto essencial. Porque vai ter alguns, sim, que vai ter uma evolução mais efetiva e outros um tanto quanto mais lenta, visto que nós podemos estacionar. Sigamos o exemplo do nosso irmão Saulo de Tarso, que depois passou-se, né, depois do ocorrido na estrada de Damasco, passou-se a chamar Paulo de Tarso. Saulo de Tarso era o maior perseguidor do Cristo. Olha que interessante, o maior perseguidor do Cristo, perseguidor ferrenho, perseguia cristãos. E sabemos muito bem para que ele seguia os cristãos. Quando aparece Jesus na estrada de Damasco, que o faz cegar, inclusive, Saulo muda a chave. Muda a chave. Então, de um perseguidor ferrenho ao apóstolo dos gentios, ao apóstolo do trabalho cristão. Olha a mudança. Nós estamos falando de uma encarnação. E olha, Jesus Cristo sabia. E Jesus, em algum momento, né? Óbvio que
tudo aqui que nós fazemos é metáfora, é analogias, mas Jesus em algum momento falou, pô, aquele irmão ali, que seria Saulo, ele é um missionário, mas ele está me perseguindo de forma muito ferrenha. Vou ter que aparecer para ele. Vou ter que aparecer para ele, porque senão ele vai se perder cada vez mais, né, e tal. E aí quando Jesus aparece para ele, o Jesus Cristo, ele entende que ali tinha um espírito, um guerreiro espiritual que estava ali realmente para fazer com que as pessoas melhorassem também. Por quê? Se perseguia tão extremista daquela maneira, também o faria para o lado do Cristo. Então Cristo chega e fala para ele, Paulo ou Saulo, por que me persegues? Né? Por quê? E ali sim se dava um dos maiores gatilhos da história de uma transformação moral. Né? Nós precisamos citar muito essa questão aí, tanto de Saulo de Tarso para depois Paulo de Tarso, quanto de Maria de Madalena, né? Que teve uma transformação moral muito grande para se fazer cúmplices e parceiros do Cristo na continuidade aí, né? Das obras. Então nós precisamos nos atentar a essas pessoas, né? Esses espíritos que têm um papel tão fundamental, principalmente quando se diz com relação à transformação moral. E vamos lá, ó. Tem um comentário de Kardec. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhe é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. O que Allan Kardec quis falar aqui? Vamos lá dar um exemplo. Eu, Rangel, sou um espírito já de muito tempo, desde a minha criação simples e ignorante. E aí, em cada jornada terrena, eu venho e eu tenho algumas incumbências que parte de mim mesmo, inclusive. Bom, por exemplo, ó, eu agora estou Rangel nessa encarnação, e antes da encarnação, nós todos temos um planejamento. Pode até ser que dentro de um campo, de um espírito um pouco mais, né, invigilante e revoltado, ele não quer nem saber do planejamento dele, mas ele acaba, de um certo modo, sabendo sim. Aí tá lá. Aí, tô lá, combinando e tal, ó, vai acontecer isso, e tal, porque você, em vidas pretéritas, sempre está errando no mesmo ponto aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? Aqui nesse pedaço aqui, ó. Tá. Então você vai voltar para o campo terreno. Você vai ter no seu corpo, no decorrer da sua trajetória, alguns itens que vai te impedir de você errar aqui, nesse mesmo ponto aqui, ó. Você vem já nas últimas 3 encarnações, né? Se melindrando aí. Tá. Aí eu volto. Aí volto, tá. Aí eu tô no meu campo, normal, né? Pá, tal, o objetivo é melhorar em um dos pontos de tantos que eu tenho. Aí eu vou lá e sucumbo de novo. O que vai acontecer? Quando no final da minha jornada eu retorno para o plano espiritual e que eu estiver bem consciente com isso, né? Se eu não passar por zonas umbralinas por falta de, né, de vigilância, eu volto e falo assim, ó, Rangel, você quando era Paulo, você errou do mesmo jeito, né? Nesse ponto. Quando você era Maria, você também nesse ponto, né? Tal. E aí você vai ter que voltar. Na próxima encarnação, nós temos que retrabalhar da melhor maneira possível. E aí é esse ponto que Kardec vem trazendo com relação às eternidades mencionadas pelos espíritos, né? Que talvez a gente vai, por nós mesmos, sucumbindo a algumas tarefas, e aí a gente precisa refazer.
é a repetência escolar, né? Hoje não se utiliza muito esse termo mais, devido à progressão continuada, mas é as repetências escolares que existiam no passado ali, né? Que, de um certo modo, ó, você vai ter que passar por isso de novo. Você vai ter que passar por isso de novo, né? E é isso, né? Então, nós sempre estamos num ato de recuperação. E é nessa recuperação que nós temos que ver se nós vamos seguir à frente ou se nós vamos precisar fazer outra recuperação, e assim adiante. Pergunta 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, olha, supremo grau, hein? Nós, dentro das escalabilidades ali que estudamos, né? Dentro dos níveis de mundo, né? Nós sabemos que o supremo grau ali seria nos mundos celestes. Então, ó, os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Olha que pergunta interessante que Kardec faz, né? Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? O que ele está querendo falar assim é que tem espíritos que, de um certo modo, conseguiram evoluir mais rápido porque optaram pelo seu livre-arbítrio escolher o caminho do bem, né? Então, eles conseguiram mais rápido. Isso é um dos casos que estudamos dentro da doutrina, até mesmo de Jesus Cristo, tá? E aí, aquele que passou por um monte de mal, foi muito maldoso, fez muita maldade, teve muitos vícios e tudo, mas ele conseguiu também chegar ao grau do que aquele que em menos tempo já havia chegado. E a pergunta é, a questão ainda do mérito. Esse, que teve que ter uma longa jornada, ele tem menos mérito do que aquele que chegou mais rápido? Lembremos do trabalhador da última hora. Vamos lá, vamos compreender aqui a resposta. Ó. Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados mal porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Aquele que chega para trabalhar às 6 horas da manhã ganha o mesmo que chegou ao meio-dia e ganha o mesmo que chegou às 5 horas. Estamos falando no contexto moral da lição. Não faz nenhum tipo de mal que a pessoa, de um certo modo, ela tenha levado mais tempo para atingir um grau de evolução mais extremo, não faz. Como diz aqui a própria resposta, Deus contemplará e ama a todos. Então, não tem problema. Ai, meu Deus. Na verdade, Rangel, aí nessa pergunta estaria se encarando como se fosse uma corrida. Não é uma corrida. Não é para ver quem chega primeiro. Não é competição, né, Fabiano? O objetivo é chegar em um lugar. Agora, quem chega primeiro e quem chega depois, tanto faz. O objetivo é chegar naquele lugar. Sim, é isso mesmo. Muito bem mencionado, Fabiano. É como se todos nós estivéssemos numa corrida. E aí, ao mesmo tempo, é como se nós tratássemos sempre o próximo como adversário. Então, sabe, fica. Não, e não tem nada a ver. Esse campo do olhar humano, né? Esse campo do olhar humano, esse olhar seletista, competitivista, né? Sempre nesse sentido. E aí, Emmanuel, ele utilizou dessa figuração, dessa linguagem que nós temos aqui na Terra, de tipo assim, é igual aqui, né, ô Fabiano? Nossa, essa pessoa aqui, ela graduou, por exemplo, na faculdade com 20 e poucos anos, essa aqui com 50 e poucos anos. Não tem isso, né? O adquirir o ápice, cada um e cada qual ao seu tempo, dentro do campo do sucumbir, dentro do campo das oportunidades, por vezes, né?
é muito importante entender isso e muito bem mencionado, Fabiano. Não é uma competição, não é uma corrida. E sim, é um campo de melhoria contínua que todos nós temos. Todos nós temos. Vamos continuar aqui. 127. E aí depois já começa uma outra lição após isso. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Olha só, está falando da parte intelectual. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. É um item que a gente gosta até de mencionar muito aqui também, que é a questão de Jesus Cristo, nosso mestre. Irmão, Jesus Cristo, ele, né, vamos dizer assim, né, no patamar que ele se encontrava na evolução espiritual, ele, no campo intelectual, ele sabia de tudo que era informação. Sabia de tudo que era informação. Sabia desenhar. Se fosse para ele ser médico, ele seria o médico. Falando na encarnação que ele passou por nós aqui. Se fosse para ele montar, ser um engenheiro, ele seria um boom de engenharia que o planeta teria. Se for para ele advogar, ele advogava, e não era o caso, porque ele pedia tantas vezes para não julgar, né? Então, em todos os campos, campo da tecnologia, imagina, 2000 anos atrás, tecnologia, o berço de tudo parte principalmente da Grécia, né? Principalmente, né? Mas ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. Né? E aí, só que não foi a intenção, né? E a missão dele não foi nessa, né? Não foi desse item aí, né? Só que é importante citar, porque aí a gente cai nas conversas humanas numa injustiça. Quando se fala que Deus criou Jesus, e Jesus é o primogênito, e Jesus foi criado da maneira que foi, e tudo mais, e nós todos fomos criados do jeito que somos, então aí cairia na injustiça do nosso Pai, que não tem. Porque todos nós temos o campo gradativo de evolução. E aí a pergunta faz aqui: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? É óbvio que são. Desde todo e sempre. Fomos criados na maneira mais simples e ignorante de conhecimento. Todos nós. E que esse desenvolvimento se consolidaria a partir do momento que, principalmente, nós adquirirmos a fase do raciocínio. Então, vamos ver a resposta dos espíritos e depois tem uma menção grande de Kardec aqui que nós podemos fazer as nossas percepções também. Os espíritos respondem assim: são criados iguais. Mas, não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Aí vem a percepção de Allan Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los às crianças. E aí, gente, sempre os estudos nossos, a gente faz muitas analogias, e a doutrina espírita nos traz muita analogia também, como Kardec vai falar agora. Ó. Podemos compará-los a crianças, que qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, tem necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade.
Isso é importante entender. Porque, tipo assim, aquele ali foi para o caminho do bem, né? Mas ele passou por um período, mesmo que seja curto, numa necessidade de um crescimento, uma necessidade da autoespiritualidade, de Deus, né? E tudo. A gente sempre passa por necessidades, só que talvez o tempo de alguns, talvez não, ocorre. O tempo de alguns, ele vai ser mais rápido do que de outros. Né? É importante nós entendermos isso como uma criança. Nós não chegamos na fase adulta sem passar, por exemplo, pelo estágio da criança aqui na Terra. Não passamos. Aquele ali já nasceu adulto. Não, não nasceu adulto. Não nasceu. É necessário, de forma gradativa, ocorrer aprendizados, ocorrer desenvolvimentos, e assim é com o espírito também. E aí, ó, há espíritos que são bons e maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Importante esse item aqui, né? O espírito não possui mais maldade do que bondade, mas sim é tudo um campo de desenvolvimento. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre arbítrio. Cada um, cada qual, na sua individualidade, no seu crescimento, no sua evolução, no seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Por vezes, talvez nós queremos dar conselhos, e está tudo bem, está tudo certo, precisamos, né? Mas sabemos que essa luta, que esse trabalho, ele é individual. Ele é de cada espírito, né? Ele é de cada espírito. Agora, a lição aqui está enumerada como lição 8, anjos e demônios. Kardec ele traz uma parte aqui que se refere bastante com relação a menções da grande igreja, né? Que é a Igreja Católica. Então, ele vem trazendo, porque ali a partir dos anos 300 pós-Cristo, né, que se fundamenta a Igreja Católica. E nós temos aqui a doutrina espírita, ela ali, por exemplo, o Livro dos Espíritos é de 1857, né? Então, nós temos aqui, né, de um certo modo, aqui o século XIX, né? Então, repara que a Igreja Católica ela surge no século III e a doutrina espírita ela vem trazendo algumas informações, alguns despertares a partir do século XIX. Só que aí Kardec, e todos nós, desde o começo do nosso estudo do Livro do Espírito, sabemos da incumbência e da missão dele, ele vem trazendo, sim, essas linguagens que nós temos no mundo. E aí ele vem trazendo a lição Anjos e Demônios. 128. Os seres que chamamos anjo, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos. É importante citar também que, claro que a Igreja Católica ela traz isso mais à tona, mas por todo o tempo sempre teve, principalmente, a mistificação de tudo isso. Tá? Basta dizer que antes de Jesus, né, vir ao planeta, houve uma anunciação de um anjo, né? Mas olha só, os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos. É interessante isso, porque, na verdade, Kardec, ele persiste na questão em 2 pontos. De uma categoria separada e de repente, já desde sua criação, eles já serem anjos, por exemplo. Né? É importante nós compreendermos isso. Né? A questão das categorias e a questão de, tipo, Deus criou os anjos.
Ó, já estão criados, já são evoluídos, já, né? Então, Kardec ele vem trazendo isso, né? Argumentando mais uma vez os espíritos dentro desse campo. Vamos ver a resposta. E aí vamos estudar em cima dela. E tem um comentário de Kardec aqui também, mas vamos primeiro a resposta dos espíritos. Não. Não. Ó, então vamos lá. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente de todos os outros espíritos? Não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Pois bem, os anjos também são tratados e são, né, mencionados em vários pontos da história. Eles também foram espíritos criados simples e ignorantes, que passaram por todas as etapas, por todos os passos necessários de uma evolução que lhes compete, respeitando o livre-arbítrio e, sim, alcançaram o mais alto grau da evolução, que é os espíritos puros. Então, tá tudo certo. Não foram criados e tampouco categorizados em algum momento ali como espíritos especiais, espíritos essenciais, espíritos de uma criação diferente. Não, não acontece isso. Aí Kardec vai fazer a sua nota. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus. Olha só, Kardec trazendo a questão do mal aqui, ó. Porque existe muito aquele contexto de anjo mau, né? Inclusive, teve até novela com esse nome. Que existem fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo. O anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua significação boa. Então, Kardec está falando aqui a respeito do mais alto grau de evolução do anjo, que seria dos espíritos puros. E que nessa questão não está sendo tratado o que por vezes se considera ali, ó, esse anjo se rebelou contra Deus e aí se tornou o que nós chamamos de demônio, né? Que é tão tratado pela igreja e até muitas vezes proibido de falar o nome, né? Que recebe o nome de Lúcifer, né? E olha, todas essas ideias cairiam numa incoerência muito grande. Porque se nós tratamos que os anjos foram criados por Deus, e não é o caso, nós sabemos que são todos simples ignorantes e que alcançamos esse patamar. Mas vamos supor que Deus criou um anjo. Logo, se Deus é perfeito, ele criaria um anjo perfeito. Não. Teve um anjo que, nesse caso, teve um defeito de fábrica, porque ele se rebela contra o Criador e vai para outra parte. Cairíamos numa incoerência muito grande. Cairíamos até numa incoerência que é na onde que é o fruto e a nascente do ateísmo. Por isso que é tão importante estudarmos e aprendermos e obtermos conhecimento cada vez mais para não forjar nenhuma situação vindo do nosso Pai. É muito importante tudo isso. 129. Os anjos também percorreram todos os graus? Olha, a primeira já o responde, né? Sim, todos os graus. Talvez por menor tempo, ou não, mas percorre os graus. Todos os graus são necessários para isso. É gradativo também. Percorreram todos, os espíritos respondem. Mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. E quando a gente cita isso aqui nessa resposta, a gente volta nas anteriores, a respeito do sucumbir.
Talvez nós viemos aqui com alguns propósitos, mas, de um certo modo, em algum momento, sucumbimos. A pergunta agora é número 130. Depois vai ter a de 131, que ela é bem grande, e faremos o estudo dela daqui 2 semanas. Mas vamos fazer a leitura aqui, né, da pergunta 130 e a resposta. Se a opinião de que há seres criados perfeitos, olha só, Kardec nós vemos que persiste bastante. Ele como um estudioso, né, um pedagogo, um cientista, ele faz o papel dele. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aí nós estamos falando de cultura, né? Nós estamos falando de crença, né? Então, olha só, Kardec ele vem trazendo isso. Ó, tá tudo bem, nós já viu que não acontece isso e tá tudo certo, ok. Mas por que que ainda existe matizes tão grandes dentro desse processo? Por que existe tantas crenças voltadas para isso? Seria necessidade? Seria ignorância de conhecimento dentro de alguns povos? Então, vamos ver o que os espíritos respondem nesse caso. Aprenda que o teu mundo não existe de toda a eternidade. E que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Olha só. Olha só da onde que vem a coerência de tantos povos ainda acreditarem, por exemplo, em deuses, acreditarem em determinados anjos, né? Vem porque quando nós chegamos, por exemplo, no planeta Terra, já existia uma escala muito grande, ou não, de espíritos mais evoluídos que ajudam na jornada. É bom mencionar, inclusive, até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo. Que por vezes é denominado o filho único, por vezes é denominado o primogênito, por vezes é até confundido com o próprio Deus, né? E aí, ainda assim, existe, em pleno 2024, no planeta Terra, povos, crenças e culturas que ainda reverbera tudo isso. Outro item que é muito citado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por várias denominações religiosas. E o que seria esse Espírito Santo? Um anjo? Um anjo criado desde sempre? E aí a gente pula a etapa, e eu falo a gente, a humanidade como um todo, pula a etapa da evolução desses seres de luz que, por vezes, nos interpelam. Maria, mãe de Jesus, tratado, né, muitas das vezes, e em vários cantos do mundo, como Nossa Senhora, em todos os cantos, né, em cada país, por exemplo, retratado de uma maneira, né, mãe de Jesus, ela não foi por si só, né, um grau de evolução que ela não foi criada daquela maneira, né, inclusive ela realiza trabalhos essenciais no plano espiritual para irmãos que passou de um certo modo, né, de maneira bem tempestuosa, mas não foi, é todo um campo de evolução, todo um campo de evolução. Então, é isso. Então, essas crenças ainda existem, porque sempre nós tivemos essas figurações espirituais de evolução maior do que a nossa. É por isso que se concentra nesse campo, tá? A próxima pergunta que nós estudaremos, que é ainda da lição Anjos e Demônios, é a 131. Então, eu vou deixar somente como um combustível já para nós entendermos e estudaremos daqui 2 semanas.
131. Há demônio no sentido que dá essa palavra? Então, Kardec ele vem indagando os espíritos. Ah, esse demônio? E aí, assim, faremos o estudo dele. É um estudo grande, porque a resposta dos espíritos até que não é tão grande, mas o comentário de Kardec é. E aí nós faremos os estudos baseado nele. E aí, se o tempo der, nós já começaremos outra lição. Pessoal, querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, partimos para o encerramento. Novamente, antes de eu solicitar Fabiano a fazer a prece de encerramento, que essa prece, que todos esses fluidos que nós, de um certo modo, estamos reverberando, né, dentro do campo do conhecimento, dentro, procurarmos melhorarmos um pouco a cada tempo, nós vamos pedir que todos os fluidos salutares sejam encaminhados para os nossos irmãos necessitados, para os nossos irmãos que passam pelo campo das provas e expiações, que passam pelo campo das dores, das enfermidades, das doenças, dos problemas de todos os tipos que nós possamos encontrar em qualquer parte deste universo, mas principalmente aqui no planeta Terra. Seja levado também aos nossos irmãos desencarnados que necessitam de ajuda, que necessitam de auxílio do campo espiritual para se encontrarem, para serem atendidos, para melhorarem o seu estado no plano espiritual, para aqueles que, de um certo modo, também não encontraram ainda a ajuda necessária, que transitam entre nós aqui no plano terreno, que eles também possam ser acolhidos e resgatados. E, claro, direcionar bons fluidos para esse domingo, para essa semana que se inicia. Fabiano, faça a prece para nós, fazer um favor. Assim, Ângelo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Viviane. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Tia Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Mirella, Rafaela, a Vitória. Que tenhamos um domingo abençoado, uma semana igualmente, como sempre é, mas que possamos perceber pelas intuições o quanto somos abençoados. E que, se Deus assim o permitir, domingo que vem estamos aqui novamente com o estudo do livro Vinha de Luz. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Boa semana a todos. Que assim seja, Fabiano.